Ei, você acha a sua vida no Brasil uma merda? Pois imagina você nascer em um grupo e desde pequeno já sabe o que vai ser e fazer pelo resto da vida. É mais ou menos assim que funciona o sistema de castas na Índia. Isso é uma maneira antiga de dividir a sociedade em diferentes grupos. E é hereditário. Ou seja, você nasce em uma casta e geralmente não sai dela nunca. Imagine uma pirâmide social que organiza a sociedade indiana. No topo dessa pirâmide estão os Brahmanes, a casta mais alta, composta por sacerdotes e estudiosos. De acordo com uma antiga lenda hindu, o próprio deus Brahma criou essas castas. Ele revelou os segredos do destino humano através de vibrações no universo, compreendidas apenas pelos Brahmanes, considerados superiores e surgidos da cabeça de Brahma. Eles são responsáveis por manter a sabedoria e as tradições. Logo abaixo dos Brahmanes estão os Kshatriyas, surgidos dos braços de Brahma. Eles são os guerreiros e governantes encarregados de proteger e administrar a sociedade. Descendo um pouco mais na pirâmide, encontramos os Vaishyas, criados das pernas de Brahma. Eles são os comerciantes e agricultores, essenciais para a economia do país. Na base da pirâmide estão os Sudras, surgidos dos pés de Brahma. Eles são os trabalhadores braçais e artesãos, desempenhando funções manuais e servindo as outras castas. Além dessas castas, existem os Dalits, anteriormente conhecidos como intocáveis. Eles são considerados fora desse sistema e enfrentam muita discriminação. Entenda melhor a vida dos Dalit, a casta mais oprimida da Índia. Imagine nascer sabendo que seu destino está predeterminado. Desde o nascimento, os Dalits são forçados a realizar trabalhos humilhantes e sujos. Eles não podem escolher outra ocupação e são proibidos de se relacionar ou casar com pessoas de outras castas. É como se tivessem suas vidas controladas desde o início. Além de fazerem trabalhos degradantes, os Dalits enfrentam diversas restrições. Por séculos, foram proibidos de aprender a ler e escrever. Não podiam entrar nos templos, beber água dos mesmos poços que as outras castas, e se alguém usasse o mesmo poço, precisava ser purificado. Os Dalit tinham até que usar uma campana para avisar que estavam se aproximando para que os outros pudessem evitá-los. Apesar de algumas melhorias ao longo do tempo, muitos Dalit ainda realizam trabalhos evitados por outros, como o descarte de animais mortos e a limpeza de esgotos. Dentro dessa comunidade existem grupos específicos, como os Musahars, que são tão pobres que sua dieta básica inclui ratos. Os Musahars trabalham principalmente nas fazendas de proprietários de terra e enfrentam desafios significativos para sobreviver. Na Índia, a maioria dos casamentos, cerca de 90%, acontece entre pessoas da mesma casta. Só uns 10% são de casais de castas diferentes. Isso não é uma lei, mas a pressão social e cultural faz com que as pessoas escolham parceiros da mesma casta. O sistema de castas está tão enraizado na sociedade que casar-se fora dela pode ser visto como algo desrespeitoso ou problemático. As mulheres, em especial, sofrem bastante com isso. Mesmo não havendo uma lei que as obrigue a casar-se dentro da mesma casta, a expectativa da sociedade é muito forte. Mas, com o tempo mudando e mais gente tendo acesso à educação, algumas mulheres estão desafiando essas normas e escolhendo parceiros sem se importar com a casta. Claro, isso varia bastante dependendo da região, da comunidade e da situação de cada um. Nos últimos anos, o governo e várias ONGs têm trabalhado para promover a igualdade e combater a discriminação de castas. Programas de conscientização, leis contra a discriminação e campanhas educacionais têm ajudado a mudar a mentalidade das pessoas, especialmente entre os jovens. Além disso, o acesso à internet e às redes sociais tem permitido que histórias de casamentos intercastas e de sucesso sejam compartilhadas, inspirando outros a seguirem o mesmo caminho. No hinduísmo, duas crenças são fundamentais: o karma e a reencarnação. Karma é a ideia de que nossas ações nesta vida determinam nosso destino na próxima vida.
e a reencarnação é a crença de que, após a morte, a alma renasce em outro corpo. Os Dalit acreditavam que, se fossem obedientes e aceitassem seu lugar na sociedade, poderiam renascer em uma casta superior na próxima vida. Isso fez com que muitos aceitassem sua situação sem questionar, acreditando que era um teste divino e que seriam recompensados na próxima existência. O sistema de castas está tão enraizado na cultura hindu que é difícil imaginar o hinduísmo sem ele. A religião usa o conceito de castas para manter a ordem social e justificar a posição de cada grupo na sociedade. Os Visas e Shudras, junto com os Dalit, formam a base da economia indiana. Eles são os que trabalham nos campos, produzem os bens e fornecem os serviços essenciais. Mesmo assim, eles são frequentemente explorados e recebem muito pouco pelo seu trabalho. O sistema de castas é, na verdade, um mecanismo de exploração. Os brahmanes e kshatriyas, que estão no topo, dependem completamente do trabalho das castas inferiores para manter seu estilo de vida. No entanto, eles não reconhecem isso e tratam as castas inferiores com desprezo e discriminação. Essa hierarquia é mantida através de um rígido controle social e religioso. As castas superiores usam a religião para justificar sua posição e manter as castas inferiores submissas. Isso cria um ciclo vicioso de pobreza e exploração que é difícil de quebrar. Apesar das leis que proíbem a discriminação por castas, os Dalit ainda enfrentam muitos desafios no dia a dia. Muitos deles ainda são vistos como intocáveis e são excluídos de várias atividades sociais e econômicas. Eles têm dificuldade em encontrar empregos fora das ocupações tradicionalmente associadas à sua casta e frequentemente enfrentam preconceito nas escolas, no mercado de trabalho e até nos templos. Além das barreiras econômicas, os Dalit também enfrentam sérias barreiras sociais. Em muitas áreas rurais, por exemplo, eles ainda não podem entrar em templos ou usar as mesmas fontes de água que as castas superiores. Essas práticas mantêm uma segregação social difícil de quebrar. O acesso à educação tem melhorado, mas ainda há muito a ser feito. Muitas crianças Dalit enfrentam discriminação nas escolas, o que pode afetar seu desempenho e suas oportunidades futuras. No entanto, aqueles que conseguem superar essas barreiras frequentemente se destacam e se tornam exemplos de sucesso e resiliência. Com a independência da Índia em 1947, houve um esforço para abolir o sistema de castas oficialmente. Líderes como Mahatma Gandhi lutaram para melhorar as condições dos Dalit, chamando-os de Harijans, ou Filhos de Deus. No entanto, a mudança real levou tempo. Hoje vemos exemplos inspiradores de Dalit que superaram as adversidades. Alguns conseguiram se educar, abrir seus próprios negócios e até se tornaram milionários. Eles mostram que, com determinação e oportunidades, é possível romper o ciclo de pobreza imposto pelo sistema de castas. Apesar de a discriminação ainda existir, o progresso é visível. Muitos Dalit estão se tornando mais ativos na política, na educação e na economia. Isso está ajudando a mudar a percepção da sociedade sobre o que significa ser um Dalit e abrindo novas oportunidades para as futuras gerações. Embora o sistema de castas seja uma característica da sociedade indiana, ele tem suas equivalentes em outros lugares, como as classes sociais na América Latina. Assim como na Índia, muitas pessoas em países latino-americanos, como o Brasil, enfrentam barreiras por causa de sua origem socioeconômica. A diferença é que, na Índia, essas barreiras são mais formalizadas e enraizadas na religião e na cultura. No Brasil, a divisão social é baseada no nível de renda e no acesso a recursos e oportunidades. Isso cria uma sociedade onde as pessoas são tratadas de maneira diferente conforme o quanto ganham ou a riqueza que possuem. Não é à toa que aqui no Brasil, para onde olhamos, vemos dublê de rico. Hoje em dia, eu não vejo isso como algo negativo, desde que não prejudique ninguém. É apenas uma maneira de autopreservação para se manter sociável e abrir portas para oportunidades. Embora não seja tão formalizado como o sistema de castas, o resultado pode ser parecido. Algumas pessoas têm acesso a melhores oportunidades, enquanto outras ficam marginalizadas.
A única maneira de superar essas barreiras, seja na Índia ou no Brasil, é através da educação, da igualdade de oportunidades e de políticas que promovam a inclusão. Na Índia, os Dalits estão começando a fazer progressos significativos, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Aqui no Brasil, também precisamos continuar lutando para garantir que todos tenham a chance de alcançar seu pleno potencial. E você? Já pensou como seria se tivesse nascido na Índia? De que casta você acha que faria parte? Brahmanes, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras ou a mais sofrida de todas, os Dalits? Se você chegou até aqui, comente Índia, assim vou lhe conhecer melhor e abordarei mais assuntos que pouca gente fala sobre países. Conto com você para compartilhar esse vídeo com um amigo que se interessa por esse assunto. Te vejo no próximo vídeo e até mais.